Eu quero agora conversar com vocês sobre mentalidade, porque eu acredito que 80% do nosso resultado, em qualquer âmbito da nossa vida, mas agora eu quero falar do profissional, ele tem a ver com mentalidade. Nós compramos muitas ideias e quando a gente compra essas ideias, nós programamos a nossa mente. E aí, às vezes você está no automático com programas rodando, é como se fosse um computador, com programas rodando e você não está tendo resultado. Por quê? Porque você não se dá conta dos programas que estão rodando aí na mente. Ó, quem não sabe nada, vai aprender? Vai. Então eu quero falar agora desses programas que rodam na nossa mente. Então, por exemplo, se a gente acredita que só trabalho CLT, só se eu tiver uma faculdade, só o concursado dá resultado para mim, eu não consigo abrir minha mente para outras coisas. Então isso tá rodando aqui, por quê? Porque vem do tradicional, vem daquilo que eu aprendi e que eu vi desde pequeno. Então, só tendo um chefe. Não, existem outras formas de trabalho, até porque hoje tem internet, hoje as pessoas conseguem criar um trabalho diferenciado do zero e fazer online, tá bom? Então, se você comprou a ideia de que só o trabalho tradicional existe, vamos fazer o seguinte, dá uma apagada aí, não existem outras coisas que eu não conheço ainda. Existem pessoas, sim, tendo resultado na internet. Tem muita gente que duvida disso, porque não conhece ninguém. Mas não é porque você não conhece ninguém que não existe. Se você já me segue aqui faz tempo, você sabe que eu trabalho online. Então, não é porque você não conhece que não existe. Outra coisa, televisão. A televisão, por que chama programa de televisão? Porque eles programam a nossa mente. Então, a televisão, gente, desliga jornal, desliga tudo. Por quê? Porque é só desgraça. Então, quando você assiste um jornal que fala, olha, o desemprego está em alta, o não sei o que está em alta, isso está programando a sua mente para o medo. E, gente, o medo faz as pessoas ficarem mais ligadas, o medo vende. Então, desligue a televisão, desligue tudo que te gera sentimentos negativos. Por quê? Porque nós somos energia. Tudo é energia e nós vibramos em frequências. E quando você está vibrando no negativo, principalmente o medo, que é um dos piores sentimentos que tem, do medo derivam outros sentimentos. Então a pessoa, às vezes, por medo, ela tem raiva. Do medo, ela briga, porque ela tem medo. Então, se você está vibrando no medo, muito provavelmente você não está tendo aquilo que você quer. E nossos sentimentos, eles têm uma determinada vibração. Aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, é uma vibração positiva. Por quê? Porque quando você deseja algo, quando você vê algo bonito, algo que você quer, algo que você sonha, você tem um sentimento positivo, em princípio, tá? Porque aquilo pode te gerar um negativo de tipo assim, eu não tenho. Então, veja bem, aquilo que é felicidade, aquilo que é alegria, aquilo que é amor, que são os sentimentos mais sublimes, os mais altos, né, de frequência, eles vibram numa frequência muito alta. Então, o seu sonho tá aqui. Só que como é que tá a sua frequência? Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas emitem frequência. Então, se você tá no medo, se você tá na angústia, se você tá na tristeza, se você tá na raiva, se você tá no ódio, na culpa, na vergonha. A vergonha é muito baixa, gente. Na tristeza, na raiva. O que acontece? A sua vibração tá aqui e o seu sonho tá aqui. Não vai sintonizar, é como se fosse uma rádio. Você não vai sintonizar, você quer FM e tá na M. Como é que você sintoniza? Vibrando alto. Só que durante o nosso dia todo, nós temos várias interferências. É como se fossem sinais. Sabe quando você tá com uma televisão e aí ela pega um sinal chuviscado? Antigamente tinha muito isso, né? Então, assim, o que acontece? Alguém chega e fala alguma coisa negativa pra você.
você fica com inveja de alguma coisa, você acha que não vai conseguir alguma coisa, você bateu o dedinho e já ficou com raiva. Então, o que acontece com a sua frequência? Ela tá começando a ficar aqui, vai para baixo. Então, a gente oscila. Então, a somatória do seu dia a dia, da frequência, é o que vai dizer para você se você vai atingir os seus sonhos, as suas vontades ou não. Então, quando a gente fala orar e vigiar, é exatamente isso. Porque você quer algo que tá aqui. Você quer aprender, você quer ter resultado. Só que o que acontece? Se você oscila, eu não consegui um cliente, eu não consegui entender, eu me senti mal, me senti arrependida porque eu perdi uma aula. Você tá baixando a sua frequência. Então, isso é pra vida. Façam o teste. Comece a se vigiar, bota um alarme no seu celular a cada 2 horas para você checar a sua frequência, como é que eu tô agora, se escutar. A gente vive muito no automático, por quê? Por causa dessas programações, por causa do dia a dia louco, por causa de trabalhar horas e horas, sair cedo, voltar tarde, não tem tempo de se ouvir, não tem tempo de escutar, não tem tempo de fazer nada, não tem tempo de fazer um exercício, não tem tempo. Então, o que acontece é que a gente não se ouve, a gente nem consegue entender se o sentimento que a gente tá é nosso. Porque, veja bem, às vezes a gente tá com um sentimento ruim, uma emoção ruim, nem é nosso. Mas a gente pegou, alguém falou alguma coisa e a gente ficou mal e a gente nem lembra, porque é muito rápido quando você tá no automático. Então, quando a gente fala em meditação, em silenciamento, é exatamente para você se perceber. E o silenciamento não é você simplesmente sentar e ficar ali. Não, muitas vezes é você sentar num lugar e tomar um chá, entendeu? Só isso. E pensar como é que eu tô, como é que foi o dia, o que eu quero. Então, eu tô falando isso, por quê? Porque se você começa a fazer isso, se perceber, tem seu sonho de ganhar mais. Aqui, eu quero ganhar mais, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero trabalhar online. Beleza, quando você vai se percebendo, colocando nessa frequência, você vai se alinhando com tudo isso. O conhecimento vem mais fácil, as parcerias vêm mais fácil, você atrai coisas boas. E tudo também à sua volta muda. Muda. Às vezes você tá com uma pessoa que tá mais negativa, a pessoa começa a ficar mais positiva, você também conversa sobre isso, a pessoa também fala, nossa, que legal. E aí as coisas mudam. Só que, gente, o trabalho ele é interno. Se você não mudar internamente, não espere que sejam as outras pessoas que vão mudar. Nós temos que ser pessoas determinadas, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas muito para baixo e sem coragem, sem determinação, com procrastinação. E tá tudo bem se você fez isso o tempo todo, mas tá na hora de mudar. Como é que você vai ter mais energia? Mudando a sua frequência, mudando os seus pensamentos, vigiando os seus pensamentos.